desde que nasci, né? Porque para eu nascer, minha mãe teve que ir em Preto Velho, porque eu estava atravessado na barriga e quase já passando o tempo. Ali já fui avisado que eu seria um pai de santo. Já fui avisado que eu tinha uma missão de cuidar de pessoas, né? Só que entrei no terreiro, em banda, já ia no colo da minha mãe, fui fazendo aos 7 anos. Aos 7 anos de idade, foi quando a minha primeira divindade tomou conta da minha cabeça. Eu lembro que era uma gira de Exu, né? E eu lembro que eu saí correndo para o meio do salão e até hoje a única coisa que eu tenho de registro foi que veio um Exu cobra na minha cabeça, né? E eu comecei a no chão, me arrastando igual uma cobra, e o pessoal começou a chamar de Exu cobra. E aí nunca mais esse santo me pegou, e aí depois veio o seu Marabô, e aí começou a trabalhar, comecei a desenvolver uma estrutura espiritual. Aos 9 anos eu parei, a gente se mudou para Santa Cruz, e eu não queria mais ir ao terreiro. E eu enruguei todo, eu fiquei igual velho, eu não tinha força nas pernas, eu andava numa bengala, eu ficava igual velho. E aí um belo dia, minha mãe me trouxe no terreiro, e foram feitas umas coisas lá, e eu fui bem. Comecei a frequentar, saí porque eu não queria mais aquilo, não gostava e tal. Quando foi de 13 para 14 anos, eu tive um apagão, como se eu tivesse perdido a memória, né? Eu fiquei meio doido mesmo, uma coisa meio esquisita e tal. Só que o pai de santo, na época, ele discriminava muito o candomblé. Ele colocou na cabeça da minha mãe, de todo mundo, todos os filhos dele, que o candomblé era coisa ruim, que o candomblé era, sabe, que ninguém poderia ser do candomblé, que virava folha, que isso, que aquilo, aquelas coisas todas. Na verdade, eu acho que ele tinha muita vontade de ser do candomblé. Ele falava tão mal do candomblé que a gente via que tinha uma coisa ali, ele vivia cantando cantigas assim de candomblé. Aí eu passei esse apagão de 13 para 14 anos, e aí foi quando eu decidi que eu tinha que fazer a minha camarinha na Umbanda. Fiz quando eu tinha 14 anos. Com 17 anos eu vim morar aqui, e aí começaram a chegar pessoas, né? Eu me afastei lá do terreiro, porque eu tinha uma divindade cigana, e lá eles tinham um preconceito, o seu Vladimir, não quiseram ele, expulsaram ele, me expulsaram também, eu vim para casa, e aí começaram a chegar pessoas, e a gente começou a fazer gira de caboclo, né? Começou a fazer gira de caboclo em 1990. A gente fez a primeira gira, dia 20 de janeiro de 1990, a gente fez a primeira gira de caboclo aqui. Daí, então, eu comecei a ser pai de santo. Eu fiz 18 para 19 anos, eu comecei a trabalhar, né? Eu precisava ganhar dinheiro. Comecei a trabalhar numa empresa, e aí, quando eu fiz 20 anos, meu filho nasceu. Aí mesmo que eu precisava trabalhar. Então, eu fui viver a vida profissional. E aí, eu aprendi muita coisa, mas eu sinto muita vergonha. Porque eu virei uma pessoa arrogante, porque eu tinha muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro. Eu virei uma pessoa arrogante, eu trabalhava no escritório de advocacia, e aquilo, sabe? Eu perdi um pouco, me perdi um pouco. E aí eu precisei fazer santo, saí desse escritório depois que eu fiz santo, minha vida ela deu uma queda brusca. E aí fui feito do mundo, né? E aí lá dentro, quando eu estava dentro lá, eu só sonhava de cobra. E aí teve uma conversa que eu ouvi, eu estava acordado, madrugada, depois de noite teve uma conversa lá com o pai de santo, perguntaram por que eu só sonhava e via cobra. Allah Deja Do Mahi
aladejador.